Olá, vamos falar hoje sobre o ISTJ, o inspetor. Então, se você se identifica ou conhece alguém com essa personalidade racional, fica aqui e confere, seja para você se conhecer ou para você conseguir saber como lidar com uma pessoa assim. Aliás, nós fazemos parte de um grupo de pessoas em vários lugares, seja no trabalho, seja na família, seja na faculdade, em algum curso que você faça. É interessante você saber como é que essas pessoas funcionam. Aliás, é um tipo de personalidade não muito comum na nossa cultura. Hoje até teve uma pessoa lá no Instagram que perguntou pra mim: "Ah, você acredita em personalidades raras?" E eu respondi pra ele, eu falei: "Olha, eu acredito sim. Aliás, em determinadas culturas, o Jung tinha percebido que era mais comum uma cultura ser mais racional, mais intuitiva que a outra. Eu concordo. Mas isso é uma percepção de um bom intuitivo, né? A gente não pode falar que é porque eu não tenho nenhuma métrica disso. Eu sei que o site do 16personalidades.com, por ele ser um site global e pessoas de todo mundo responder o site, a gente vê que ah, cada país tem lá uma porcentagem X de STJs, ISFJs e por aí vai. Mas eu, como uma boa crítica, nessa hora eu me transformo, né? Eu deixo de ser NFP e viro INTP. Eu fico crítica em relação a isso porque as próprias pessoas estão fazendo os testes. Não tem um profissional acompanhando para fazer uma análise qualitativa. E aí não dá para saber se aquele resultado é aquilo mesmo, né? Você pode responder um teste como você gostaria que fosse, negando algumas funções cognitivas suas, ou você pode responder o teste de acordo com como você estava naquele dia. Então, gente, o teste, como eu falo no Instagram, já falei aqui respondendo para vocês, vou falar de novo se você não ouviu, ele assim não é 100% fidedigno. Me perguntaram até ontem no Instagram: "Ah, mas qual o melhor teste que você acha?" Vixe, essa pergunta para mim é muito difícil, porque eu não acho que tem teste melhor. Eu experimentei o teste do Saque Norva, eu achei ele bem mais detalhado, bem interessante, mas é um teste quantitativo. E o fato dele ser quantitativo, gente, é muito difícil de a gente dizer que ele é bom 100% e que ele vai acertar 100%. Concorda que num dia que você está mais sentimental você pode responder diferente do dia que você está mais racional? Entende? Você no trabalho, provavelmente você é mais racional do que na sua vida pessoal. E por aí vai. Então, saber quem a gente realmente não é fácil. Aliás, eu acho que isso pode decorrer uma vida inteira. Mas vamos falar do ISTJ? Vamos falar dessa personalidade que tem como função dominante a sensorialidade introvertida. O que é ser um sensorial introvertido? Aliás, ele e o ISFJ têm essa função dominante. Para você que não sabe o que é função dominante, é a nossa função cognitiva mais consciente. E quanto mais consciente uma função cognitiva mais ela consegue diferenciar de acordo com a sua função. Como assim? Vamos lá, eu vou explicar para vocês conforme eu vou passando as funções. Eu vou falar de todas as funções cognitivas do ISTJ e aproveitando vou trazer na prática como que isso aparece, essas funções aí no decorrer da vida dele. Então, ele tem como função dominante mais consciente essa função sensorial introvertida. O sensorial introvertido, ele é uma pessoa que ele capta a sensorialidade do ambiente. Então ele tem uma facilidade, um domínio sobre essa função. Logo, ele consegue diferenciar muito bem o que ele recebe por via sensorial. O que é via sensorial? Via 5 sentidos. Sentidos físicos, audição, paladar, toque, visão, olfato. Tudo isso são vias conscientes, vias físicas, sensoriais. Por isso que não é difícil você achar esse tipo de personalidade como um bom sommelier. É, um bom sommelier, ele vai conseguir diferenciar o que ele está experimentando ali. Para o intuitivo isso é muito difícil. Então, para ele tem essa facilidade de perceber se o tom, né, se o gosto daquele vinho é mais amadeirado, é mais seco,
é mais doce. Se você pensar que a gente vive numa sociedade que consome muito doce desde pequeno, você pode perceber que não é todo mundo que consegue diferenciar o doce de um umami, por exemplo. O doce, desculpa, não sabe diferenciar o que é um gosto mais amadeirado. Ou até os amargos, os tipos de amargos, por exemplo. Quem aprecia café já tem que ter uma certa sensorialidade. Quando a gente fala desses cafés gourmetizados, onde você tem um café mais torrado, então ele tem um toque de cacau, um toque de chocolate, porque ele é mais torrado. Não, ele é menos torrado, né? Ele é meio torrado, então ele tem uma nota, eles chamam de nota, né? Lembrei agora, nota de melaço, de mel. Não, mas ele, olha, ele tem praticamente assim quase o gosto do café puro, que é a fruta do café. Então ele é mais adocicado, ele tem uma nota mais floral, parece um chá. Vamos chamar ele de chafé e não de café. Gente, pra mim que eu sou intuitiva é muito difícil perceber essas coisas. E olha que eu aprendi a gostar de café bom, mas até hoje eu tenho muita dificuldade. Isso para um SI, que é o sensorial introvertido, é muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo aqui muito legal, porque eu sou casada com um SI. Eu acho massa que quando a gente começou a namorar, eu falei que eu gostava muito de café. Mas, gente, na boa, eu gostava de café porque eu gostava do efeito do café. Me deixava mais atenta, né? Poxa, eu sou intuitiva e extrovertida, então aquela coisa meio avoada, a gente tá toda hora pensando nas possibilidades, é muito fácil da gente se distrair. E o café, para mim, no trabalho era ótimo, porque me dava uma concentração, me ajudava a prestar mais atenção. E eu gostava do café por isso. E a gente começando a sair, eu comentei, falei, nossa, um dos hobbies que eu tenho é café. Aí eu adoro café. A gourmet do café, né? Eu super achando o máximo dizer que eu gosto de café. Porque café, né, gente, aquela coisa é millennial, né? A gente da nossa geração, o pessoal gosta de café. Bom, eu sou de 88, tá? Já tô falando aqui. E ele, como um bom sensorial, o que que ele pensou? Vou levar essa menina, né, que eu tô afim pra tomar um café. Aí ele me levou no Coffee Lab. Vocês conhecem o Coffee Lab? O Coffee Lab é um laboratório de café. Ali eles formam baristas. Então é um lugar onde você de fato aprecia o café de uma forma sensorial, né? Você não tá lá pra sentir o efeito do café, aquela coisa de ficar mais focadão. E ele me levou lá, gente, e eu fiquei assim. Aí ele, você viu? Ó, tem café que se você coloca numa xícara maior, você vai sentir tal nota. Mas se você colocar numa xícara menor, você vai sentir uma outra nota. E eu ficava assim, Ele levou a sério, só que eu gostei, que eu não conhecia esse mundo do café gourmet, achei o máximo, encontrei um hobby que eu pouco diferencio, mas me ajudou. Então é isso, entendeu? Ele consegue diferenciar, ele gosta de ler sobre vinhos, então isso é a parte palativa, tá? E você que é sensorial introvertido, você vai perceber que tem uma via que você é mais forte. Pode ser auditiva, pode ser a do tato, mas todas essas vias são mais fáceis de você diferenciar. Diferenciar um cheiro, diferenciar o tipo de toque. E aí por isso que a gente vai dizer que quem tem essa função sensorial introvertida é uma pessoa que tem uma memória absurda. Porque como ele lembra exatamente aquilo que ele ouviu, que ele sentiu no toque, na boca, no cheiro, ele armazena mais fácil. Como ele dá mais atenção para isso, porque ele tem domínio, tem mais consciência desse mundo físico, ele memoriza mais. Aí falando de neurologia, você só memoriza uma coisa que você se atenta. Se você não dá a devida atenção, você não vai memorizar. Às vezes a gente acha que a pessoa está com um problema de memória, mas na verdade o problema dela é de atenção. Entendeu? Ela acha que tá ruim, minha memória tá ruim, mas você na verdade não prestou atenção. Então o sensorial ele presta muito atenção naquilo que ele sente nos seus 5 sentidos. Para ele isso é uma coisa muito forte. E o ISTJ funciona dessa forma. Ele sente com muita clareza, tá? Agora, o ISTJ, ele não é só um sensorial introvertido, porque o ISFJ também que é o defensor.
O inspetor ele tem como função auxiliar a função racional extrovertida. Como é que é uma pessoa SI com função racional extrovertida? Como ela é uma função auxiliar, ela vai auxiliar a função dominante. A função dominante é a sensorial. Então, o que vai auxiliar ele é o julgamento lógico das coisas. Então, você pode ver que ele vai usar essa função sensorial em prol de algo que é lógico. Quer um exemplo? Para ficar mais prático, não sei, um pouco da teoria. Policial. Um guarda civil, por exemplo, que fica aquele guarda de praça. Ele tem que ter um SI bom, ele tem que ser uma pessoa que está olhando tudo que está acontecendo ali. Quem que está entrando, quem que está saindo, está cheirando alguma coisa. Para quê? Para pôr em prática a lei. Ele sabe que uma pessoa que está aportando, sei lá, uma droga que é ilícita é crime. Essa é a lógica que ele tem. Ele percebe, ele capta com a sua SI e ele age com a sua função racional que é para fora. Aí ele vai lá e vai questionar o cara de uma forma racional, né? Então a função racional, ela é o contrário da função sentimental. Porque na função sentimental a pessoa julga pelo sentimento, mas mais pelos valores pessoais. O policial ele não está interessado nos valores pessoais, ele está interessado em julgar pelo que tem, pelo que ele entende que é certo, que está dentro da lei, que para ele é lógico. Por isso eu acho uma profissão bem clara de um ISTJ, no caso, o inspetor, né? Seria isso, um inspetor faria a mesma coisa também. É uma pessoa que traz ordem para o lugar. Aliás, o ISTJ está dentro de um grupo. Quando você olha lá o 16personalidades.com, ele está dentro de um grupo que a gente chama de sentinelas, que a gente chama de grupo da ordem. É um grupo que se preocupa em estruturar a sociedade. Todos eles, os sensoriais, né, julgadores, têm essa coisa de estruturação, cada um do seu jeito. E o ISTJ, a forma dele estruturar e por ordem é através da lógica. Interessante, né? Você não vai ver um ISFJ fazendo isso. Ele não vai usar o princípio da lógica. Ele não vai ter o auxílio da lógica para usar o SI dele. Ele vai ter o princípio de agradar o outro, que é a FE. E STJ, a maior preocupação dele não é essa, não que ele não possa desenvolver. Aliás, vou deixar sempre isso claro nos vídeos aqui, gente. Eu trago as tipificações para vocês conhecerem e terem um norte de como vocês funcionam. Mas a gente tem uma gama de possibilidades de mudança. É claro que se você domina SI, você sempre vai ser um SI como ninguém. Mas você tem a possibilidade de conhecer as outras funções e desenvolver. Entendeu? É muito importante. É importante que a gente conviva com pessoas diferentes para poder desenvolver essas funções. A terapia, a análise junguiana vem para isso também, porque a gente traz funções mais inconscientes, que são as outras funções. Entendeu? A dominante é mais consciente. Então a gente traz o que está no inconsciente, que tem essas funções, para justamente você se tornar mais completo. Aliás, não é porque você é um SI que você sempre vai querer ficar cheirando coisa, entendeu? Mapeando coisas. O que a gente quer é mais do que a função dominante faz. Entende isso? O Jung fala isso num livro chamado Natureza da Psique, que eu estava lendo hoje até, não é à toa, que a função dominante, ela não é o que a gente de fato quer fazer para a vida sempre. O nosso self, ele chama isso de self, que é o nosso eu mesmo, ele quer mais do que isso. Só que para ele fazer mais do que isso, ele precisa desenvolver outras funções que são diferentes da função dominante. Mas vamos pensar numa pessoa por volta dos seus 20 e poucos anos de idade, que é um ISTJ, ele vai ser o clássico ISTJ. Ele vai usar muito essa SI e se ele amadurecer um pouco mais, vai usar essa lógica também. Então, uma pessoa na juventude usa muito mais, está sempre usando mais a dominante, auxiliado por essa função secundária aí, essa função auxiliar, né? O que acontece é que depois de um tempo, passando a juventude, ele vai começar a acessar os valores pessoais dele. E não é uma coisa mecânica, como eu estou falando aqui para vocês.
É a vida mesmo, naturalmente, e claro, se ele quiser, tem gente que não quer. Ele vai encontrar, ele vai se deparar com a sua função terciária, que é a função sentimental introvertida, né? A função sentimental introvertida é quando ele se depara com os valores pessoais dele, que ele fala, nossa, eu deixei isso pra lá, eu deixei isso pra cá. E aí ele entra numa contradição, pera, mas eu fazia isso pela lógica, mas agora eu tô confuso, porque aquilo que me parece lógico vai contra os meus valores. Sei lá, de repente eu não acho que maconha seja ilícito e eu fui lá e prendi um cara porque ele estava carregando maconha. Agora, o que eu faço? Tô dando um exemplo, pra vocês entenderem. E aí é uma fase da vida que o ISTJ fica confuso. Ele fica meio, pera, mas aquilo que eu achava lógico não é o que eu sinto que eu tenho que fazer. E fica uma briga, um duelo por um bom tempo na vida dele entre o que é lógico a ser feito e aquilo que ele valoriza como pessoa, os valores dele, porque é uma FI, se fosse FE, seriam os valores do outro, tá? Isso é o que acontece naturalmente. Então ele começa a trazer mais para a consciência essa função sentimental para dentro. Como é que era antes, se ele não tinha essa consciência? Ele não dava prioridade para os valores pessoais dele. Ele considerava muito mais aquilo que ele entendia que era certo, que a instituição falava que era certo, como um bom racional extrovertido, que é a função auxiliar, do que aquilo que era importante para ele. Então ele pode no começo da vida, assim, na juventude, ser uma pessoa que preza muito pela instituição e eu vou trabalhar por isso aqui, né, por conta dessa função auxiliar aí, racional extrovertida, que está mais consciente. Vai passando o tempo e ele fala, mas não é isso, não. Não dá para eu servir a instituição o tempo todo. Eu preciso olhar para mim também, para os meus sentimentos, o que eu penso sobre isso, o que eu sinto sobre isso. Aí ele está amadurecendo, porque antes ele deixava de lado. Ele deixava de lado esses valores. Nem sempre, né, gente, o que a instituição diz que tem que ser feito é o que a gente sente, né? Mas tem gente que vive isso na juventude de uma forma mais clara, porque tem uma função FI mais consciente, que é essa sentimental para dentro. Pro ISTJ, não. Por isso que dá essa impressão dele ser um robô, né? O pessoal brinca de chamar, a Von Franz fala que ele é uma máquina registradora, né? Ele fica ali muito mais a favor da sociedade e das leis. E aí leva um tempo para ele começar a entender que não é só isso, que a vida dá para ser mais completa. Mas é com dificuldade, porque ele vai trazendo para a consciência. A gente vê muito isso na terapia. Eu já atendi vários ISTJs que chegaram nessa fase, né? Nessa fase de perceber que se deixou de lado. E aí você vai em busca disso, né? Vamos lá, vamos ver o que você valoriza, o que você quer para você hoje. Será que você não quer uma coisa diferente? Será que não é hora de mudar de carreira? Né? Pode acontecer, não é regra. E aí a última função, que é o inferno na Terra para um ISTJ, que é a função intuitiva, seja ela introvertida ou extrovertida, não interessa, tá? Aí a energia psíquica pode estar para fora ou para dentro, intuição por si só já é um inferno pro ISTJ. Como é que ele vive esse inferno? Vive pouco, né? Como toda função inferior, você às vezes entra nela, mas sai logo, né? Sai logo. Então a gente tá falando de uma pessoa que tem dificuldade de sonhar, dificuldade de imaginar, ai, como é que seria se a gente viajasse para um lugar diferente? É uma dificuldade de sair do mesmo, né? Porque o SI, o sensorial introvertido, ele é mais pragmático, né? Ele fica naquele processo, ele não sai daquilo, né? Ele gosta de rotina. E o NE é diferente, né? Que é a função inferior, ele pensa sempre nas possibilidades. E ele não é uma pessoa que está aberta a mudança, possibilidades, coisas diferentes. Não no começo da vida, né? No caso, na juventude, muito menos. Mas chega uma época que isso começa a aparecer, começa a cansar. E fala, é sério que minha vida é só isso? É só trabalhar, estudar e dormir, sei lá, cuidar de filho? E ele começa a experimentar coisas mais intuitivas. É muito legal. Porque você não reconhece mais o ISTJ. Eu já conheci ISTJs mais idosos até, é muito interessante. Ele vai fazer teatro, ele vai fazer outras coisas, assim. Ele vai para um lado, já vi gente virar analista, virar terapeuta. Ele começa a querer usar isso, né?
É claro que não dá para ele usar de uma forma 100% como ele usava na carreira como um bom sensorial, se ele era, sei lá, tipo um inspetor, um sommelier. Mas ele começa a perceber que isso faz bem. Aliás, em qualquer idade isso faz bem. Se você é um ISTJ e vai em busca da sua intuição, seja através de uma terapia, que a gente trabalha a intuição na terapia, seja através de você conviver com uma pessoa mais intuitiva, você percebe que isso te faz um bem, porque a função dominante, tudo bem, ela é mais fácil de usar, é muito mais fácil você ser sensorial e perceber as coisas assim, mas você pode desgastar muito ela, e aí a gente fala que se você não olha para essa intuição, ela pode aparecer de uma forma negativa, que depois eu vou trazer num outro vídeo falando do ISTJ não saudável, como eu já falei de outros. Então é mais pro fim da vida, ou quando a gente fala que ele começa a entrar num período de metanoia, que o Jung fala que ele vai entrar em contato com essa função inferior de uma forma mais valorosa, ele vai dar muito mais valor para o isso aqui é importante, hein? Não tinha percebido como sonhar é importante, como imaginar as coisas é importante, como mudar de ideia é importante. O ISTJ não muda de ideia, ele tende a ser rígido. E é uma fase muito bacana, ele consegue equilibrar, ele não vai deixar de ser aquela pessoa processual, mas percebe que aí tem uma harmonia, ele não está mais polarizado, né? E é isso, gente. Mas é uma personalidade brilhante, não é a mais racional de todas, claro que não, a mais racional de todas é o INTP e o ISTP, e não é o mais introvertido também, apesar de ser uma personalidade bem introvertida, os mais introvertidos são o ISTP e o INTP, tá? Ele tá ali no meio, né? É bem interessante. É isso. Deixem suas perguntas. Ah, importante, né, gente? Se inscreva no canal, ativa o sino para você receber os vídeos que eu tô fazendo nas semanas, tá bom? E por favor, deem ideias de assuntos que vocês queiram ouvir aqui, que eu vou começar a trazer um terceiro vídeo na semana que vem para falar de coisas aleatórias, pra gente não ficar só nesse negócio de personalidade não saudável, personalidade X, Y, Z. Eu acho que é legal a gente poder falar um pouco mais da dinâmica das funções ou outras coisas que vocês queiram saber sobre os tipos psicológicos do Jung. É isso, gente. Tchau, tchau, hein?